Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quer Que Eu Desenhe. Hoje é a nossa primeira aula de desenho geométrico, onde iremos tratar dos materiais, tá bom? Então, para começar os materiais, eu gosto de falar dos papéis, que eu acho importante quem faz desenho geométrico ter conhecimento. Bom, papel manteiga, formato A3 ou papel sulfite formato A3, tá bom? Eu tenho sulfite aqui, então, e vou ter que trabalhar com lápis mais grosso, mas vocês no desenho técnico, como é um desenho de mais precisão, vão precisar de lapiseira 03 para coisas mais fininhas, 05 ou 07, tá bom? Para estarem treinando ou aperfeiçoando o que vocês estarão aprendendo aqui. Bom, vamos lá. Além do papel sulfite, eu recomendo uma borracha macia, falei da lapiseira, ter sempre uma trena, que é onde você mede e traz a informação para o papel, um escalímetro, que nós já vamos falar do escalímetro aqui, e os esquadros. Os esquadros, gente, eu acho muito melhor do que a prancheta com a régua paralela. Eu vou dizer para vocês por quê. A régua paralela, ela é instável porque ela é fixa por fios, né? Então, às vezes, o fio dá uma mexida e aí não fica legal o desenho. Então, eu prefiro trabalhar com esquadros e vou ensinar vocês a trabalhar com esquadros. Se vocês são estudantes de arquitetura, de engenharia ou curso técnico de edificações, qualquer coisa assim, então eu, como professora universitária, recomendo o uso de esquadros. Eu acho que são muito mais precisos. Eu utilizo esses esquadros de acrílico a partir do número 37, que eles são bem grandes e dá para trabalhar na folha A3. E é um material, gente, que vocês vão ter por muitos anos. Tá? Então não é muito barato, mas vocês não vão ter mais problema na hora de comprar material, vocês vão ficar por muito tempo com eles. Então seria esse esquadro aqui, né? Que é um esquadro que tem um ângulo de 90 graus e aqui dois ângulos de 45, então a gente chama esse esquadro de 45 graus. Quando a gente soma as medidas internas do triângulo, a gente sabe que temos 180 graus. Bom, o outro esquadro que faz par é esse esquadro aqui, tá? Que é o esquadro de 60 graus ou de 30 graus, tá? Aqui 30 graus, aqui 60. Aqui 90. Quando eu somo 90 mais 60 mais 30, eu também vou ter 180 graus interno a esse triângulo aqui, retângulo, tá? Esse maior, eu uso ele como base para poder escorregar o outro esquadro e ir formando as minhas paralelas ou as minhas horizontais. E eu vou mostrar isso para vocês. Também vamos ter aqui a apresentação do escalímetro, que é esta régua triangular, que é importante que vocês comprem ela e prestem muita atenção na hora da compra, porque ela tem que estar em centímetros, tá? E não em polegadas, porque eu tenho muitos alunos que compram essa régua e acabam não podendo aproveitar porque elas estão em polegadas. E aí fica muito mais difícil, porque o escalímetro serve para a gente escalar um desenho. Ou seja, o desenho na realidade ele é grande e eu trago ele para dentro do papel, eu tenho que escalar, eu tenho que fazer uma escala de redução. Então é esse instrumento que nós vamos utilizar. E aqui, como ela é um prisma, né? Então o que acontece? Eu tenho 6 réguas no total, 2 de cada lado, tá? Então essa daqui, esse é o meu escalímetro, que eu também tenho há uns 30 anos. Ele é um escalímetro número 1 e ele tem escala de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Esse é o escalímetro mais utilizado, tá? Vocês também podem estar utilizando um escalímetro com escala também de redução, mas a gente usa muito pouco, que é aquele para mapas,
Então você quer trazer o mapa do Brasil para dentro da folha do seu papel, você vai fazer uma escala de redução, que nós vamos tratar aqui também dentro desta pastinha, desenho geométrico, onde vamos falar apenas de escalas. Então, quando eu quero desenhar o mapa do Brasil dentro do meu papel A3, eu preciso utilizar uma escala, um para 2000, um para 1000, um para 1500, tá bom? Ou um terreno, né? Vocês também podem usar um para 500, um para 1000, um para 1500, um para 2000, por exemplo, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com escalas de redução, mas vamos tratar de escalas de redução, de ampliação, porque também eu posso ter um parafuso bem pequenininho do meu relógio que eu quero ampliar. Então, eu tenho uma escala de ampliação. E aquela escala natural que é trazer o produto do que está natural para dentro do meu papel. Então, por exemplo, eu até tenho aqui uma pera artificial. Então, essa pera tem um tamanho mais ou menos de 8, 9 centímetros. Se eu for colocar esta pera dentro do meu papel, eu consigo desenhar, porque ela cabe lá. Então, isso é uma escala natural. Quando você traz do real e traz para dentro do desenho, no mesmo tamanho, tá? Eu não estou nem ampliando, nem reduzindo a minha pera. Eu vou desenhar exatamente do tamanho que ela está aqui. Bom, gente, outra coisa que o pessoal de desenho vai utilizar é uma trena para medir ou qualquer objeto. Claro que um objeto pequeno você não precisa de uma trena, você usa uma régua ou usa o escalímetro, né? Nós aqui não usamos régua, nós usamos sempre o escalímetro, tá? E só que a trena, se eu quiser medir um ambiente, então eu vou lá 3 metros, eu preciso de uma trena, tá? Vamos utilizar também lapiseiras. Lapiseira 03, lapiseira 05, 07, 09. Sempre uma fininha e uma um pouco mais grossa. E atenção na força que vocês vão estar colocando sobre a mão, né? Na hora de traçar. Os grafites. É importante falar aqui dos grafites, gente, que é assim, ó, é como os lápis. Os lápis B são os lápis macios e os lápis H são os lápis duros, para quem não sabe. Quando eu misturo HB, eu estou misturando um grafite um pouco macio, mas também com um pouquinho de rigidez, um pouquinho duro. Então ele é HB, tá? Quando eu vou para os 2B, por exemplo, o grafite, ele vai ser mais molinho, mais macio para a hora de traçar. Eu gosto bastante de usar o 2B e o HB, tá? Quem pegar grafite H, se for uma lapiseira grossa, por exemplo, um grafite 09 ou um 07, ok que ele não vai quebrar tão fácil. Mas se ele for um grafite 03, ele vai ser muito duro. Então, cada vez que você põe no papel, mesmo tendo firmeza da mão, você vai estar quebrando essa pontinha. Aí precisa ser um pouquinho mais macio, porque daí você não precisa praticamente nem encostar sua mão, é bem levezinho, você já consegue traçar. Então, prefiram o 03, prefira o HB ou 2B, tá bom? Bom, o que mais de material? Um compasso, gente. Pode ser um compasso simples? Pode, olha, eu tenho um bem simples aqui, não é nada sofisticado, é um compasso comum. Por que eu gosto que o pessoal de desenho geométrico tenha um compasso? Porque assim, ó, nós vamos aprender a trabalhar com figuras geométricas e algumas vezes com circunferências, como dividir uma circunferência em várias partes. Por exemplo, eu quero traçar uma circunferência e quero desenhar em 15 partes. Ué, como é que eu vou dividir isso em 15 partes iguais? Eu preciso ter um compasso, mesmo que simples, tá? As borrachas eu prefiro que sejam as macias, né? Pode ser aquela de silicone, pode ser essa bem comum, tá? Só que o que eu faço? Eu costumo cortar a borracha. Eu corto em pedaços e aí eu tenho um pedaço pequenininho para apagar. Mas também vocês podem utilizar aquele lápis borracha macio. Tem outras borrachas em fita, eu até tenho aqui. É isso. Com relação aos lápis, gente, o lápis, ele é legal a gente ter para poder também fazer desenhos, principalmente desenhos de croquis,
que vocês vão encontrar bastante lá na pastinha de desenho artístico ou desenho para iniciantes. Estes lápis, eles têm também, aqui eu tenho uma caixa onde eu tenho lápis H e eu tenho lápis da série B. Então, os Hs são os mais duros, por exemplo, a ponta é bem mais fininha, e da série B, bem mais gordinhos, tá vendo? Bem grossa a ponta, tá? Eles variam assim, ó, de 2B, 4B, 6, 8, 10, 12, 14. Isso é o que eu tenho, tá? Vocês não precisam ter tantos, mas se querem comprar, podem comprar porque eles são bem gostosos. A gente sempre utiliza, principalmente para fazer um sombreamento, mesmo que seja num desenho geométrico. Dentro de desenho geométrico, eu tenho um foco para um desenho de arquitetura, porque eu sou professora dentro do curso de arquitetura e urbanismo. Então, quando nós estivermos traçando, por exemplo, desenhos que nós vamos fazer, desenhos de fachada. Então, se eu vou trabalhar um desenho de fachada e eu quero fazer um sombreamento nesse meu desenho de fachada, eu posso utilizar um lápis mais macio, da série B, tá? Quando eu tô fazendo desenho de cortes, por exemplo, ou uma planta, eu já prefiro os lápis com um pouquinho mais duros, porque daí eles vão dar um traço bem bonito, ok? Então vocês veem a variedade. É importante ter uma variedade de materiais justamente para que sejam aplicados de forma diferente, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como, e vou ter que fazer com lápis, senão vocês não vão enxergar aqui na minha lousa. Eu vou fazer com lápis e vou mostrar o uso dos esquadros, como utilizar o esquadro. Vou pegar um lápis aqui um pouco mais macio, esse é um 6B. Vou fazer assim, ó, o meu papel, assim como o de vocês, vai ter sempre uma borda, né? Claro. Então, vocês apoiem o esquadro, tá? Na borda, bem certinho, e tracem uma linha, ok? Da esquerda para a direita. Pronto, já tenho aqui uma linha de referência. Agora eu quero traçar verticais sobre essa linha. Eu apoio o meu esquadro, a parte maior dele, apoio nesta linha, apoiei. Seguro com a minha mão esquerda, se eu for destra, e pego este esquadro e apoio aqui, ó. Opa, deixei cair o lápis. Não é fácil desenhar nesta posição, mas a gente tenta, tá, gente? Vamos pegar um lápis aqui, outro macio. Olha, quando vocês têm uma régua que vocês apoiaram com a mão, que essa daqui tá bem firme, essa daqui, ó, ela pode se movimentar. Então, se eu trouxer linhas, olha, eu posso traçar linhas verticais que elas vão ficar certinhas, tá? Olha só. Acho que eu tô fazendo muito clarinho, né, gente? Vou tentar apertar um pouco mais aqui para vocês verem. Olha, eu tô traçando as linhas verticais, né? Apoiados nesse meu esquadro grande e utilizando o meu esquadro de 45 graus para fazer isso. Bom, agora vamos lá. Ah, Eliane, agora eu quero fazer as linhas horizontais. Então, para eu traçar horizontal, eu preciso ter uma vertical de referência. Peguem aquele esquadro maior, agora eu vou vir para cá. Deixa eu pegar esse lápis aqui, que esse lápis é mais grosso. Então, vamos lá, eu já tenho uma linha de referência aqui, ó. Tá? Vocês conseguem ver? Aqui eu tenho uma linha de referência. Apoiem esse esquadro. Vamos pegar aqui, ó. Apoiem esse esquadro e vão traçando. Opa, novamente deixei cair o lápis. Vamos lá. Olha, eu traço novamente. Tentem colocar distâncias iguais, ou se quiserem ir fechando estas linhas, vocês também podem ir aproximando. E este exercício é muito bom porque nós iremos utilizar muitos esquadros nesta posição, horizontal e vertical, tá? Então, veja,
como eu consigo traçar. Gente, obviamente que traçar com os esquadros aqui, na posição que eu estou, na posição vertical, é muito mais difícil, tá? E algumas aulas, o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha câmera em cima da minha mão depois que eu fizer a minha apresentação e aí vocês vão ver eu trabalhando de forma horizontal como vocês irão trabalhar aí na mesa de vocês, tá bom? Então, não se preocupem em ter uma prancheta, vocês que estão começando a desenhar, porque vocês estando com papel fixo, o que é importante, por exemplo, põe o papel de vocês sobre a mesa, usem uma fita para segurar e primeiro fixem o papel na diagonal, depois nas duas outras diagonais. Aí vocês vão estar com o papel bem certinho, apoiem o esquadro na lateral e já trazem uma linha para cá. Então vocês conseguem fazer essas referências de horizontal e vertical tirando das bordas do papel. Outra coisa, se vocês quiserem traçar linhas diagonais, utilizem o próprio esquadro que tem aqui, por exemplo, ó, tô na horizontal, apoio o meu esquadro de 45 graus e vou caminhando com ele. O que acontece? Eu vou traçando linhas a 45 graus. Ah, Eliane, agora eu preciso de linhas de 30 graus. Joguem esse esquadro para baixo e tracem aqui, ó. Olha, aqui eu tenho 30 graus. Ah, agora eu preciso de 60 graus. Tenho 60 graus aqui, tá bom? Então, gente, essa nossa aula de apresentação de desenho geométrico, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal para que mais pessoas possam vir para cá participar, tá? Eu pus até algumas informações aqui, tipo, inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa página, ativem o sininho para vocês receberem as mensagens. Eu estou aqui para auxiliar vocês, meus alunos. Muito obrigada, até a nossa próxima aula.